você já citou algumas moedas da sua carteira, quais são, assim, 3 moedas que você considera de alto potencial? E lembrando que aqui não é recomendação, Uhum. né? Por exemplo, Terra Luna era uma ótima moeda, um projeto interessante, mas aconteceu o que aconteceu, tá? Lembrando que aqui não tem recomendação. Quais são 3 projetos que você acredita que podem ir muito bem nos próximos anos? Tem que ter Ethereum, não adianta, né, a Ethereum tem muita gente que fala mal da Ethereum, tem muita gente nova entrando: "Não, porque é Ethereum, é isso, A taxa taxa é alta. alta, pi-pi-pi, pó-pó-pó". Ó, dinheiro deixa rastro, dinheiro deixa rastro. Quem realmente ganha dinheiro de verdade, conhece pessoas que ganham dinheiro, sabe do que eu estou falando. Dinheiro deixa rastro, então não invente a roda, ok? O maior fluxo de dinheiro está em Bitcoin e o segundo está em Ethereum. A Ethereum ficou grande demais para simplesmente sumir do mapa. Pode acontecer? Pode, mas se a Ethereum hoje quebra, vai afetar muito o mercado E cripto. outras criptos estão lá dentro, né, que Não, vai rodam na afetar Vários muito, vai projetos que estão lá afetar dentro. muito. Eu acho que a Ethereum quebrando é quase o mesmo nível do Bitcoin quebrar. Chegou num nível que é muito grande para market cap, simplesmente é. quebrar, né. Por quê? Porque hoje a grande parte de todo o mercado usa a tecnologia da Ethereum, movimenta a tecnologia via Ethereum, né. As tecnologias de DeFi, os blockchain games, os tokens de utilidade, cara, corretoras descentralizadas, cara, é muita coisa ali usando, os oráculos, enfim. Então, se tornou grande demais. Existem muita gente ali também produzindo. Inclusive, o maior grupo de desenvolvedores, até um tempo atrás, estava na Ethereum. A gente tem mais desenvolvedores na Ethereum do que no próprio Bitcoin. Tá? Vale ressaltar que a maior parte da carteira está em Bitcoin, né? O pessoal fala assim, pô, mas a Ethereum é tão bom porque só está 15%. Porque tem risco. Ela tem mais risco do que o Bitcoin. Mas também o upside dela é maior do que o Bitcoin. Só você olhar os últimos ciclos, né? É não ser ganancioso demais, né? Não ser ganancioso demais. Eu cheguei a comprar Ethereum a 15, $20 ali no início. Eh, Aí a outra moeda que eu colocaria é a Polkadot, eu gosto do projeto pela ideia, pela ideia da Polkadot, né. E aí a outra eu ficaria na dúvida entre Link e Solana, são 2 projetos que eu gosto também, né. A Solana, tem muita gente que fala mal dela, né, sobre essa questão de ser um pouco centralizada e tal, mas tem grandes players ali por trás da Solana, né. Então é uma coisa também que me dá um pouco de segurança, ter grandes players por trás do projeto, né, ter a Alameda Research, que é uma das sócias da FTX, está ali por trás do projeto, né. Então, seriam os projetos, assim, que eu ficaria de olho. É claro que tem mais projetos, né, vale ressaltar que é sempre bom quando a pessoa vai criar uma carteira, ela diversificar, e diversificação é igual a gente usa na bolsa. Você não pode pegar ali um valor X e botar Santander, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Banco do Brasil? Brasil, porque isso não é diversificação, certo, Carol? Sim. Certo, Dá um tem que ter exemplo de outros diversificação para a setores. galera, vamos lá. Não, você tem que ter vários, por exemplo, na minha carteira de ações tem setores, então eu tenho o Uhum, setor eletricidade, setor isso banco e aí. dentro desses setores eu ainda Hum, diversifico. Então isso. eletricidade eu tenho lá, vamos supor, 5 ações, tô dando um exemplo Aham, aqui que eu sim, não sim. Você tem transmissão, banco, geração, né? né, Isso, você tem isso. que Tem ter que a ser por sua setores, a exatamente. diversificação e de acordo com Exatamente. o seu perfil também, que nem você falou: Exatamente. "Poxa, eu tenho Ethereum, diversifico, mas eu sei o risco que eu tô correndo". Aham, Porque também aham. tem aquela pessoa que vai diversificar a carteira de ações, aí ela coloca só aquelas empresas que é tipo foguete, pode dar pau e E estourar, eu acho que o sabe? Rodrigo tá querendo dizer é porque tem moedas que têm um projeto muito parecido. É isso, Isso, Rodrigo? Por exatamente, isso exemplo, a aí. Ethereum tem um projeto parecido com o da Solana, ou tô errado? Uhum, tem projeto parecido, Solana tem um projeto Então parecido. você tem que diversificar, você tem Aí que entender o que você tá não fazendo, adianta o né? cara botá-la, por exemplo, na mesma carteira, por exemplo, vamos pensar em token de utilidade. Aí ele tem o token da BNB, token da FTX, token da corretora A, B, C ou D. Quando você vai ver, ele está com 5, 6 tokens de Que é a utilidade na mesma carteira. praticamente E a aí quando mesma. cai um, teoricamente vai acabar caindo Vai todos. cair todo mundo. Ô, Quando um Rodrigo, eu setor queria até sente, todos os outros setores sentem. eu queria até te fazer essa pergunta, porque eu sinto que quando o Bitcoin cai, parece que vai todo mundo atrás dele. Uhum. Sabe, Grande parece que é mestre. Vai aquele tudo efeito junto. manada. O É. Bitcoin cai, cai Ethereum, cai Solana, cai... Só Uhum. que cai em proporções maiores. Siga Por o que isso mestre. acontece? Acontece pelo seguinte, que todas as moedas elas são pareadas em Bitcoin, todas elas sem exceção. Então, quando o Bitcoin ele tem a alta em dólar, essas moedas, se elas estão laterais, elas andam de lado, elas vão também subir na paridade dólar, porque o Bitcoin está subindo a paridade dólar, né? Porque, por exemplo, se você pegar uma Ethereum, a Ethereum vale 0,05 BTC, um exemplo. Então, para cada um Bitcoin, você compra 20 Ethereums. Mas se a Ethereum sair de 0,05, que seriam 5 milhões de satoshi, e ir para 10 milhões de satoshi, com o Bitcoin você não compraria mais 20, você compraria 10, certo? Então, o que, que acontece? Quando o Bitcoin ele sobe na paridade dólar,
por as altcoins terem paridade em Bitcoin, Bitcoin. vai fazer com que o preço também suba. Quando elas sobem na paridade de Bitcoin, o que acontece? O preço delas são exponenciais. Enquanto o Bitcoin está subindo 10, 20, elas estão subindo 30, 40. Por quê? Porque é exponencial. Elas estão subindo a paridade Bitcoin, também estão subindo a paridade dólar, né? Então, o que acontece? Quando nós estamos no bear market, o que acontece é que a mentalidade dos investidores é igual à mentalidade do mercado tradicional. Tá rolando crise, o mercado tá meio esquisito, deixa eu ir para dólar. Vou vender minhas ações e vou ir para dólar. Na cripto é o seguinte, deixa eu sair de altcoin e vou para Bitcoin. Então, se você olhar, por exemplo, o movimento do mercado nas últimas semanas, a dominância do Bitcoin vem subindo, Uhum. mesmo ele caindo. Por quê? Porque as pessoas estão saindo de altcoins para ir para Bitcoin. Então, as altcoins acabam sentindo muito, porque além do Bitcoin estar caindo em dólar, elas estão perdendo o valor na paridade de Bitcoin. Uma Ethereum que estava 0,7, agora está 0,5. Ela perdeu 20, 30% da paridade em Bitcoin. Além do Bitcoin ter caído mais 30% em dólar. Então, quando você vai ver, a Ethereum não caiu 30%, caiu 60%, 70%, entendeu? Então, essa é a grande questão do mercado. Carteira, por exemplo, você tem renda vamos falar dessa fixa. estratégia. Eu falei da carteira. Como que é a sua A carteira, minha Rodrigo? carteira hoje é o Não seguinte. que seja para vocês copiarem, tá, pessoal? O Beleza. Rodrigo aqui, pessoal, ele, Isso aí, estratégia isso dele. aí. O que acontece, né? O Primo Rico, ele tem até uma estrutura parecida com o que eu uso também, né? Que é aquela que você divide por 4 ali, né? Então, eu tenho 25% do patrimônio que fica em renda fixa. Fica em renda fixa. A renda fixa ali, para mim, não é o jogo de ganhar dinheiro. É reserva de valor, reserva de Caixa, né? oportunidade, é caixa, Diversificação. é questão de segurança também, se acontecer algum imprevisto, eu tenho um dinheiro ali e tal. E aí, nesses 25%, eu vou diversificar. Então, por exemplo, eu tenho renda fixa, que me dá liquidez diária, e tenho renda fixa com liquidez para 3 anos. Eu faço escalonamento, né? Que é o Evidente. famoso CDB pré... Vamos explicar, porque às vezes alguém que está assistindo não entende, né? É o famoso CDB pré-fixado 3 anos, ou Isso. IPCA 3 anos, vencimento de 3 anos. 3 anos, exatamente. Como tem outros que você tem um ano, né? Eu cheguei a Uhum. pegar da Vitrel agora, que era de 1 ano. Vocês devem ter recebido LCI. também, que era... Não, LCI não, não. acho que foi CDB também, que era IPCA, era IPCA mais 7%, era alguma coisa, 7% Eu mais só não IPCA. gosto de IPCA 1 ano, esses produtos, porque você cai na rentabilidade maior do imposto de renda, né? Aham, aham, Eu tem achei que você ia falar LCI. LCI eu gosto. LCI, Porque aí você é isento de imposto. isento de imposto. Mas o ano, com um ano ali, a partir de 6 meses, tu acha que tu já paga, a partir de um ano, tu já paga 15, eu acho. Até 360 dias, se eu não me engano, você vai pagar 20%. 20%. Antes de 360, até 180, acho que é 22,5%. 22,5%. 360 dias, acho que é 20%. Aí depois de Aí 2 anos, que vai cai para a alíquota. 15, né? Depois de 2 anos que vai para 15. Mas enfim, cheguei a pegar essa daí, mas eu faço escalonamento, então esse 25% tá em renda fixa, ele tá escalonado em várias coisas. Aí tem os outros 25% que vai para renda variável. Desses 25% de renda variável, hoje, 70% é cripto, 30% é ações. Tá? Eu não tenho fundo de investimento. Ações não, brasileiras, eu tenho fundo de americanas? investimento, perdão, eu tenho fundo de investimento Fundo imobiliário. e eu não tenho fundo imobiliário, eu tenho fundo de investimento, eu tenho alguns fundos, eu tenho um fundo aplicado Ray Dalio, que é um fundo Sim, que interessante, aí já tu ouvi tem que falar. ser um investidor maior, assim, porque Qualificado. para investir. Tem alguns fundos americanos que eu tenho que rende bem, está rendendo aí a média de uns 18, 20% ao ano, nos últimos 5 anos. E Brasil, eu não tenho fundo. Aí eu só trabalho com ações mesmo, eu mesmo ponto a minha carteira, né? Minha maior exposição é Vale, na minha carteira, a maior exposição minha é Vale, tá? Tem o VEG, tem Itaú, né? Tem o Taesa. Uhum. Só ações, filé Eu mignon, né? gosto boa. E ações protetivas, pelo que você tá falando, né? Itaú, De bons Taesa. dividendos, que paga né? bons dividendos. Só e VEG, tal. que é uma empresa gigante que vai reinveste, mas também Tem estrutura. o VEG também, que aí teve uma quedinha boa agora, mas aí já é momento também para dar uma rebalanceada. Enfim, aí 70% está em cripto. Desse 70% hoje, 50% dólar, 50% criptomoedas. Aí eu tenho metade do meu patrimônio, né? Aí a outra metade, 25%, eu deixo para investir no meu negócio, na minha empresa, e os outros 25% para novos negócios. Pode ser uma startup, pode ser investir em imóveis, a parte hotel. Eu também tenho né, essa coisa de imóveis. Eu vejo muita gente falando mal, né? É imóvel, porque não dá dinheiro. Mas, cara... Se souber Mas investigar, depende da né? pessoa, né? Que vai fazer o Depende. negócio. Cara, o dinheiro deixa rastro. Se você pegar todo mundo que investe em imóveis, terrenos, imóveis,
e médio e longo prazo, você não vai ver gente que perdeu dinheiro, entendeu? É porque tem muita gente que fala assim: "Ah, não, porque não dá dinheiro, vai para fundo de investimento". Porque às vezes o cara não tem dinheiro para comprar um imóvel, então é melhor se E o cara investir. que sabe operar imóvel, ele ganha dinheiro. Por exemplo, agora aqui na pandemia, o cara que tinha muita grana, ele comprou muita pechincha, né? Comprou muita E pechincha. aí depois ele sabe o que tá E fazendo, aí ele no vende pico ele vai lá, depois. revende e tal, rebalanceia, mas seria isso. Então, eu pego o patrimônio, divido por 4, 25 renda fixa, 25 renda variável, 25 para o meu negócio, para minha empresa e 25 para novos negócios. Desse jeito que tá. Então, toda vez que vem um grande fluxo de um lado, ou muda muito de um lado para o outro, eu dou uma rebalanceada. Você rebalanceia, mas o que você acha de day trade? Eu gosto, eu faço, ainda faço, né? Não opero mais como antes, assim, de operar mão muito pesada, muito estresse, porque é uma coisa que desgasta. E eu, como empresário, eu comecei a ter que me dedicar, né, e focar mais no meu negócio, então eu opero menos, mas eu estou sempre operando. Aqui mesmo, estava vindo para cá, abriu lá o setup, eu fui lá, fiz umas operações, Mas enfim, quer dizer, E a deu bom, gente hein? Deu bom que o deu Rodrigo me bom, deu bom, mostrou. deu mas a bom. gente fala isso é outro ponto também, day Uhum, trade, porque cada um tem a sua opinião. uhum, Aí tem gente que fala: "Ah, Carol, você não faz day trade, você tá criticando". Não, eu não tô uhum, criticando, eu não faço day trade. uhum, uhum, Mas o Rodrigo faz, e porque ele estuda e tem estratégia. Agora, o que uhum. acontece, Rodrigo, é que Day trade em muita. cripto, o Rodrigo, você faz day trade em Não, qualquer day operação. trade em cripto eu não faço. Day trade na cripto, no geral, eu falo assim, ó, foca por alvos. O trade na cripto, eu penso assim, entrou nesse foco aqui, no geral eu faço compras fracionadas. Faço compras fracionadas e vendas fracionadas. Então, o mercado chegou num determinado ponto, eu vou comprar aos poucos, e chegou nos alvos, eu vou vendendo aos poucos. É sempre assim. Né? O método da UniBTC, ela cabe numa mãozinha. É mindset, simplicidade, gestão de risco, operar a favor da tendência e realizar parcial. Porque Me lucro bota bom mais um, elegância e agora. elegância. Porque, Que ó, fui eu que lucro bom, lucro no criei. bolso. Aqui, ó, lucro bom é lucro no bolso, tá? Então tem que botar lucro no bolso, ok? E aí o que acontece? E elegância você que criou. Então o que Olha aí, ó, acontece? Universidade Bitcoin, Vou paga ter que meu pagar um meu royalties aí, meu vou pagar um royalties. Então, é isso. Então, assim, quando eu vou para cripto, como o mercado, às vezes, ele tem pouca liquidez e muita volatilidade, se você operar num tempo gráfico curto, você tem problema. Que você vai ter muito ruído e você tem probabilidade de ser estopado. Isso gera desgaste, mexe com o seu emocional, você vai se irritando, daqui a pouco você vai para o trade da vingança, né? Vira um trade talibã, começa a operar com alavancagem, aí a gente já sabe o final, né? Porque tem muita gente que não fala sobre isso, mas tem muita gente que se suicida, entra em Uhum. depressão, prejudica casamento, família, uma coisa super séria, tá? Mas as pessoas não falam porque não vendem, né? O que vende é arrasta para cima e vamos ficar rico, vamos pagar aqui o Não, almoço e isso que você tal, falou faz porque não é a todo realidade, sentido. né? Isso que você Vida falou real não é essa. faz todo sentido. Eu falei de day trade porque as pessoas às vezes falam assim: "Ah, Carol não faz day trade". Eu realmente não faço, mas, você é contra? Não, não sou contra. Uhum, Desde que a pessoa, como a gente sempre fala, tem estratégia. Agora, você tocou num ponto que é importantíssimo. O dinheiro é uma arma muito boa, mas uhum, pode ser uma arma muito ruim. uhum, Porque se a pessoa realmente, isso que você falou, faz todo sentido. Ela faz um day trade ali, ela perde 100 mil, 200 mil, vai perdendo 300. Uma hora, e aquilo é uma pressão tão emocional que ela realmente se suicida. E não uhum, é, e a gente tem, eu acho obrigação a gente falar isso aqui também. uhum, Porque teve o caso de um menino lá fora de 20 anos, na pandemia, que ele se suicidou. E, gente, o dinheiro é muito importante, mas a vida, a parte, né, de inteligência emocional, ela é 1000 vezes mais uhum, importante. uhum, Parece uma bobeira, mas a gente tá falando de dinheiro, mas a gente tem que falar primeiro da parte emocional, uhum, inteligência uhum, emocional. Que uhum, foi o que você falou, acaba casamento, destrói uma família, destrói sonhos, faz a pessoa chegar numa depressão, num uhum, suicídio. E uhum, ninguém quer isso pra ninguém, uhum, né, Rodrigo? uhum, Então, uhum. eu gosto de tocar nesse assunto, porque a Sim. gente vê isso e acontece Eu até queria que o Rodrigo todos os falasse um pouco sobre a Vamos dias. questão do vamos mindset. sim, vamos falar, falar. Quais são as questões importantes para a pessoa que está entrando agora no mundo cripto? O que, que ele tem que trabalhar, Uhum, né, na uhum. questão Sim, mentalidade? sim. Bem, deixa eu tossir aqui, porque Fica à vontade. eu tô segurando essa tossida já há uns 20 minutos, bebendo água aqui pra caramba. Hum. Vamos lá, vamos pegar aqui. Bem, a minha opinião sobre essa questão do mindset, né, e comportamento no trade, né, vou responder tanto você quanto vou complementar a Carol, é o seguinte: o primeiro passo é a pessoa não precisar de fazer dinheiro do mercado. Tá? Ele não pode pensar em fazer dinheiro no primeiro momento. Ele tem que pensar: eu sou um aprendiz,
Eu estou entrando nesse mercado para aprender uma nova profissão. Eu tenho que aprender a me familiarizar com a plataforma, que cada plataforma tem um jeito, tem delay de tempo. Ele tem que entender como é que ele aperta o botão comprar, aperta o botão vender, a importância da gestão de risco, operacional, porque gestão de risco envolve 3 áreas. A grande maioria fala gestão de risco. Como eu sou muito do comportamento, eu gosto de dividir em 3 áreas. A primeira área é gestão comportamental, que é a parte mais importante. Gestão comportamental. A segunda é gestão operacional. Não adianta você entrar numa operação, por exemplo, você vai entrar, para quem opera Bitcoin, você vai entrar numa operação 30 mil para sair nos 30.600, mas teu stop está em 27, entendeu? Aí tu vai fazer 2%, mas se você perder, tu vai perder 7, 8. Porque você vai acertar 2 vezes essa operação, mas num stop tu vai devolver todo o seu lucro. Então você tem que ter um operacional. Gestão de carteira. Você não pode ter todo o seu capital operando day trade. Day trade, você vai deixar a pequena parte do patrimônio para operar day trade. Quem quer operar day trade tem que ser pouquinho. Quando eu pego o meu patrimônio, eu penso assim, hold, eu tô agressivo. Swing trade, position, eu tô moderado. Day trade, eu sou conservadorzaço. Eu tenho que operar com pouco. Então, quando alguém vê lá eu operando day trade, vê ali eu fazendo 10 mil, 15 mil num dia, pô, mas eu tô operando com a conta de 3, 4 milhões. Se eu perder 10 mil, corresponde a muito pouco do meu patrimônio. Agora, a pessoa tem uma conta de 100 mil, quer fazer 10 mil, 15 mil num dia, não vai dar certo. Porque se ele perder 10 mil, 15 mil, ele está perdendo 15% do patrimônio. Entendeu? E para ele voltar aos 15%, ele não vai poder fazer 15%, vai ter que fazer mais. Se ele perder 50% do patrimônio dele, vai ter que fazer 100%. Ou seja, Então, uma montanha gestão, russa, né? a gestão da carteira, ela está alinhada com gestão operacional mais gestão emocional. Então, o que acontece? Se você pega realmente os caras que vivem do day trade, realmente os profissionais, você vai ver que eles estão muito focados em comportamento e gestão de risco. Pode reparar. Normalmente os gráficos são limpos, pouquíssimos indicadores, e os caras trabalham muito gestão emocional, gestão emocional e a gestão de risco. Então, assim, você que está começando, saiba que você está começando num game onde você está indo para a Fórmula 1, você acabou de tirar a carteira de motorista e você vai para a Fórmula 1. Fórmula 1, se você moscar, tu morreu. E se você tirou a carteira de motorista agora, você não tem que ir para a Fórmula 1. Você tem que ir etapas por etapas. Então, comece primeiro se familiarizando com a plataforma, tendo um bom método, um mentor que realmente vive disso e não vendedor de curso. Nada contra vender curso, também vendo, mas tem muitas pessoas que vendem uma coisa que não praticam no dia a dia, que não vive. É o que mais tem. Também. É o que mais tem no mercado. Se familiarize com o método, faça muito backtest, muito backtest. Como é que se faz backtest, Carol? Com um valor pequeno. Poxa, você tem 10 mil para operar, vai operar com 10 mil? Não, pô, opera com 100 reais. Faça vários backtests. Ah, por que é bom fazer backtest? Porque é bom, às vezes, em vez de você fazer o simulador, você operar. Tem que usar simulador também, mas depois que você fez um tempo simulador, já vai para conta real. Por quê conta real? Porque simulador, conta demo, é conta do demo, conta do demônio. Ninguém que eu conheço vai para conta do Costone, ninguém que eu conheço vai para conta demo, faz a gestão de risco correta. Tipo, um exemplo, vou para conta demo, eu tenho 10 mil para operar, vou operar com 10 mil reais e vou operar dentro dessa gestão de risco que o professor falou. Eu vou entrar aqui com 100 reais só. Ninguém vai fazer isso na conta demo. Sabe o que o cara vai jogar na conta demo? 100 mil reais, 1 milhão de reais. Alavancando. Aí ele vai operar igual um louco. E aí, em algum momento, vai dar certo. E aí ele vai acreditar que aquilo ali é a vida real do trade. Quando ele for para a conta real, que ele vê menos 10 na conta dele, o emocional não vai ser o mesmo. Menos 100 não vai ser a Aí você mesma não vai coisa. dormir. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Cara, usa a conta demo com valor pequeno, 50, 100 reais, 200 reais, como se você estivesse operando uma conta real, para quem está começando, quem é bebê. Depois você vai para a conta real, continue fazendo seus backtests com valor pequeno. Depois, se você se familiarizou, você vai aumentando a mão. O que o novato faz? Não faz simulador, não faz backtest e já começa com alavancagem. Vai dar certo? Não. Claro que não. E é por isso que 99% das pessoas perdem dinheiro. Elas perdem. E isso vai continuar acontecendo. Porque a forma que as pessoas aprendem hoje a fazer day trade está errado. É uma forma antiga de aprender. Cara, tem horas que você está ali no gráfico, tá todos os indicadores bonitinho, sai uma notícia, alguma coisa, meu irmão, o stop pula. Você, em vez de sair da operação, você quer fazer preço médio e você quebra a sua conta num dia. É o que mais acontece. Só que você fica com o emocional abalado, você acha que a culpa é sua.
Aí você vê um monte de gente falando que o negócio é fácil, que dá muito dinheiro, que tá rico, aí você começa a achar que você é um merda, que a culpa é sua. Chega no outro dia, você quer recuperar seu prejuízo. O que você faz? Perde dobrado. E vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque existem princípios que estão sendo ensinados muito errados desde o início. Se as pessoas começarem a perceber que, cara, a grande sacada é gestão emocional e gestão de risco, e que eu não posso depender de fazer dinheiro para pagar minhas contas, que isso aqui eu vou praticar para daqui a 2, 3 anos, quem sabe eu me tornar profissional, porque não é todo mundo que vai se adaptar a day trade, não é todo mundo. Qualquer profissão é assim, Exato, você é. pode, eu quero ser médico. Tudo bem, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, pode ser o que for. Mas não quer dizer que você vai conseguir terminar sua faculdade, depois você vai continuar sendo um bom médico, ser um bom profissional. Não, você pode, inclusive, terminar sua faculdade e E depois você vê, cara, mudar. não era isso que eu quero, É. queria. Como eu conheço pessoas que saíram da medicina e foi para marketing digital, foi para outras áreas. Então, toda profissão é assim. Por isso que existe o período de aprendizado, jornada de aprendizado que não dá para pular etapa.